Na intersecção entre games e inovação, uma franquia sempre se destacou. GTA, o topo da pirâmide quando se fala em liberdade do jogador. De 1997 a 2024, com certeza é Grand Theft Auto que cravou o nome da Rockstar como uma desenvolvedora lendária para os gamers do mundo todo. Apesar de um sucesso estupendo com seus últimos lançamentos, é difícil de negar que a Rockstar vive um momento estranho, focando mais no componente online de seus jogos e trazendo eles para um campo de serviço que não é assim tão popular. Mas tudo parece ter mudado no dia 4 de dezembro de 2023, com o lançamento agora oficial e explosivo do trailer de GTA 6. O jogo é prometido para 2025 e já abriu portas para diversas polêmicas e algumas quebras de recordes. O campo parece minado e preparado para que GTA domine os gamers de cabo a rabo. Porém, as coisas mudaram muito desde o último lançamento de grande escala da Rockstar. Então aqui é importante fazer uma pergunta. Será que ainda existe espaço para um jogo como GTA 6? Com quase 30 anos de história, a Rockstar é hoje uma das maiores desenvolvedoras e publicadoras de jogos do mundo. Quem olha para o passado mal consegue imaginar que aquela pequena empresa de Londres, chamada DMA Design, que ficou famosa pelo Lemmings lá no Nintendinho, seria a mente por trás de Grand Theft Auto. Um jogo que leva esse nome inclusive porque o primeiro game era basicamente isso. Nós éramos um ladrão de carro, atendíamos o telefone, roubávamos o carrinho, entregávamos e vida que seguia. Nesse meio tempo também, uma hoje gigante Take-Two vai começar a entrar na jogada e junto com os irmãos Sam e Dan Houser vão fundar a Rockstar Games, que na sua concepção vai ser uma publicadora de jogos. Dessa fusão de DMA Design com Rockstar Games e Take-Two, sai em 99 GTA 2, expandindo muito o universo do primeiro game, trazendo uma cidade distópica num futuro estranho, com várias facções, maior diversidade de missões, a gente agora pode fazer várias coisas com armas também e tudo mais, e uma história um pouco mais elaborada. Inclusive, jogar o primeiro GTA é um desafio para os retrogamers mais fortes. Pronto para estrondar no mundo dos games, GTA 3 é lançado em 2001 e traz agora toda aquela liberdade incrível dos GTAs antigos para o mundo 3D, numa Nova York que, apesar de pequenininha, é muito explorável e cheia de variedade de coisas para fazer e que casa aquele gameplay envolvente de GTA com um mundo 3D muito bem feito, muito bem desenhado e que agora começa a aparecer a caneta e papel da Rockstar, porque com 3D, cutscenes e tudo mais, todos os personagens são dublados e as nossas histórias ficam ainda mais envolventes. E nessa época que era fácil lançar obras o tempo todo, lá na época do Play 2 e videogames do arredor, a Rockstar vai lançar somente uma pequena lista de jogos. Seguido de GTA 3, nós temos GTA Vice City, GTA San Andreas, os dois GTAs de PSP, GTA Chinatown Wars, que usa todas as capacidades do Nintendo DS, é uma baita pedida para quem tem o console, e nos arredores mais outros jogos que viram franquias ou não, como Manhunt, Bully, Midnight Club, que é um jogo esquecido de corrida da Rockstar, e também uma outra série que hoje em dia é gigantesca, Red Dead Revolver. Essa lista de bangers videogameísticos que o Thales acabou de apresentar para vocês, ela é importante sim para o sucesso econômico contínuo da Rockstar, mas eu acho que esse é só um lado da história. O outro lado é uma coisa mais abstrata e mais difícil de aferir com números, que é a força do nome GTA, uma força que foi construída sim ao longo das décadas, mas que eu considero indiscutível. GTA, na minha opinião, não é só uma franquia, é muito mais que um videogame. É uma porta constante ao longo das décadas para várias polêmicas e discussões aí dos mais malucos, conservadores, de como jogos são violentos ou são isso, são aquilo. E aí, se a gente for falar de um âmbito mais global, saindo da discussão América Norte ali centrada, eu acho que é muito fácil de tu ver a força que tem a GTA, porque ele não é grande só nos Estados Unidos, só na América do Sul, ele é grande no mundo todo. Tem uma notícia que eu achei muito interessante, por exemplo, de que os developers indianos, que ainda não têm um título AAA, apesar de ter uma Rockstar India lá, estão muito ansiosos para que saia esse jogo, estão pensando que isso vai ajudar até a própria indústria da Índia, e eu acho que isso é um ponto, mas tem outros pontos muito mais memísticos, que são a quantidade de mods brasileiros que já foram inventados
desse jogo. Eu escutei esse tempo que tinha alguém jogando GTA 7, o cara foi me mostrar e era isso que tá aqui atrás. Tá me entendendo? Brasil, se o Bomba Pet é um lance, e é um lance muito forte, porque as pessoas consomem Bomba Pet religiosamente até hoje, eu acho que GTA acaba por várias rotas virando uma coisa parecida com isso. É muito mais, se a gente tá falando, por exemplo, de um San Andreas, do que um jogo. É quase que uma Unity para fazer o seu jogo, só que a Rockstar sem querer fez isso. Trade my patience. O mundo dos jogos não é mais o mesmo, principalmente na questão de mundo aberto. Quem lembra do último GTA lançado lá em 2013, a grande inovação era trazer 3 personagens jogáveis, e quando ele saiu para Next Gen, que hoje também é origem do PS4 e Xbox One e no PC, trazia ali um mod da própria Rockstar para tu jogar o jogo em primeira pessoa, o que foi incrível na época, e também a questão do modo online um pouco mais robusto, missões de assalto e coisas do gênero. De tempos em tempos somos sim agraciados com obras-primas dos jogos recentes, como Witcher 3, Zelda e Red Dead Redemption 2 da própria Rockstar, um jogo que beira a perfeição. Só que no geral os jogos estão cada vez mais genéricos e que tentam ganhar o público ali na força bruta, seja com marketing, com hype, com um monte de bônus para vender pra gente jogar em até jogo single player e coisas do gênero. Poucos são os No Man's Skies e Cyberpunks da vida que se reerguem das cinzas tal como uma fênix. That should be the last of them, Misthios. You're quite the warrior. You're safe now. Good work. Here, you've earned this. That'll do. Invariavelmente, o modelo de mundo aberto moderno passa por perto da Ubisoft. A Ubisoft é essa que com certeza foi influenciada por vários sucessos de mundo aberto do passado, é provavelmente a dominadora na última década de videogames. E eu digo dominadora não porque eu acho todos os jogos incríveis, e sim porque a Ubisoft lançou muitos jogos e todos eles venderam bastante usando mais ou menos a mesma estrutura, que eu considero definida pelo checklist. Tá vendo aqui atrás? Um mapa aberto, gigantesco, que eu considero, dependendo do jogo, muito bonito, mas que se tu vai ver o recheio, é meio plastificado, não tem conteúdo de verdade, e sim um checklist mesmo de tarefas. Tem que passar roupa, tem que tomar água, tem que dormir às 10 da noite, checklist, tarefinhas, que não tem tanto sabor e tanto... Tá me entendendo? Tipo assim, falta um charme num mundo de um Far Cry 6 se tu vai comparar, por exemplo, com um Cyberpunk. E aí que eu acho que GTA entra nessa questão de uma maneira interessante, porque se a gente vai comparar com um GTA Vice City, um GTA San Andreas, o próprio GTA V, que são jogos ali no máximo de 2013 que predatam essa cultura de achievement pelo achievement e a platina pela platina, era sempre tentado buscar uma conexão narrativa de todas as sidequests imagináveis com o mundo no qual tu tá jogando. Então eu considero que se tu vai pegar um GTA V, ele é muito mais amarrado nos seus conteúdos secundários e terciários do que, por exemplo, um Far Cry 6, que é um jogo muito mais moderno e que teve aí gastos absurdos só para ter o seu funcionamento constante. E aí, se a gente vai brecar essa discussão, parar de bater um pouco na Ubisoft e olhar para o que a Rockstar anda fazendo, aí que eu acho que a discussão ela fica um pouco mais turva, porque fato é que o último grande título da Rockstar é sim Red Dead Redemption. Desde 2018 a Rockstar só continua se dedicando para os seus jogos online, o seu GTA Online, o seu Red Dead Online, e olhando para o online eu não consigo sentir muita esperança, porque eu não vejo tanta diferença, por exemplo, de um GTA Online para um looter shooter à la Destiny ou outros franqueados aí que basicamente giram em torno da ideia de um mundo aberto, onde tu pode fazer o que tu quiser, de preferência se tu tiver a fim de gastar um pila. Tu não precisa gastar dinheiro de verdade, mas o dinheiro de verdade é um grande facilitador. E isso é um lado da moeda que eu acho interessante da gente pontuar, porque esses jogos online, eles podem parecer aqui que a gente está reclamando deles, que nem velhos brigando com as nuvens, mas o fato é que tem todo um outro lado interessante de roleplay que cria carreiras e que dá visagem para criadores ao redor do mundo todo. Hoje o Igor 3K é o infame host do Flow Podcast, mas ele começou a carreira dele de verdade no GTA RP.
E não é só uma coisa de 2015, da época de Facebook Live, não. Tá aqui o meu mano Thomas, ó, um ator renomado, faz vários papéis em Hollywood, e hoje o canal dele no YouTube consiste em fazer RP no GTA, no Red Dead. Então assim, o fato é que o RP por si só é um lance muito interessante desses mundos online que a Rockstar permite. Voltando mais uma vez no ponto de que GTA muitas vezes não é só o jogo, e sim praticamente uma Unreal Engine, uma Unity, tá te dando um bagulho com o qual tu pode fazer o que tu quiser. Só que esse fazer o que tu quiser, quando tu tá falando de um jogador mais casual, ele invariavelmente bate em microtransações. Então quando se trata de GTA 6, as perguntas são muitas. Vai ser criativo? É uma pergunta que o Thales traz. Outra que eu trago é a seguinte: o quanto ele vai esfaquear a minha carteira? Olha aqui, chat. Eu tô tremendo, mano. Eu tinha certeza que eu não ia passar. Obrigado. Mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Arreia! O desenvolvimento de GTA 6 é segredo de Estado. E esse Estado é a Rockstar. O fato é que se sabe muito pouco sobre o jogo, apesar dos vazamentos que acontecem de maneiras completamente estapafúrdias. Onde que já se viu o filho de um developer vazar um jogo, por exemplo? Não foi só por aí que teve vazamento, mas as rotas de vazamento que acontecem não foram nada para parar o hype do trailer. Quando o trailer saiu, o hype é absurdo. A gente tá falando aí de um trailer que já está na casa quase do 1 bilhão de views, um trailer que quebrou recordes em todas as plataformas que saiu. Então assim, sabe-se pouco sobre o desenvolvimento, mas sabe-se que o terreno está sendo preparado e não é de hoje. Tem alguns reportes que estão passando aqui atrás, por exemplo, de quando o jogo entrou em Early Development. Agora tem essa outra notícia que diz que o jogo está em Late Development e que eles já estão chamando os developers, acabou o híbrido, vamos tentar fazer 5 dias por semana trabalhando aqui. E claro, a indústria de games moderna vai fazer uma preocupação absurda com o fantasma do crunch, mas o fato é que pode ser, por um lado, um item real, esse do fantasma do crunch, mas pelo outro lado, acredito eu que a Rockstar está com o cu na mão, literalmente, com medo que as coisas vazem. Então por isso vamos tentar manter tudo no estúdio, ninguém leva asset pra fora, para garantir que nada vaze, ou que se vaze, pelo menos a gente saiba que a culpa é nossa. E como tão pouco se sabe sobre o desenvolvimento, eu me encarreguei de ir atrás do que o fandom tá discutindo, porque o fato é que as notícias de videogames, elas acontecem em alguns níveis. Tem o nível mais superficial, que é aquele cara que leu a notícia só pelo header do Twitter e não clicou na matéria. Tem o nível médio, que é o cara que clica a matéria e lê ela inteira, ou pela metade, assim, meio dinâmico e funciona. Mas sempre, em qualquer jogo que a gente está falando, tem um nível mais profundo, que é no subreddit, no Discord, que é onde tem os fãs do negócio mesmo. Os fãs do negócio que sabem de tudo, que seguem todos os developers, e que se um developer deu um peido na Twitch, o cara sabe por quê, né? E o fato é que mesmo no nível mais profundo, muito pouco se sabe sobre GTA 6. Tem teorias, a gente não tem nem confirmação, por exemplo, se vão ser 2 personagens jogáveis. Parece que vai, mas ao mesmo tempo tem um que tá mais em foco, então tá difícil de dizer. Mas o fandom não tá nem aí. Pode olhar, por exemplo, por esse frame aqui que eu acho maravilhoso, que os caras até Frame Friday inventam. Sabe o que é Frame Friday? Eu descobri hoje, que é quando a gente vai toda sexta-feira analisar e teorizar sobre um frame, uma imagem parada de um trailer. Imagina se eu paro a imagem aqui e o vídeo acaba aqui e vocês têm que teorizar sobre o final do vídeo. Os fãs de GTA não estão nem aí. Eu acho interessante, por exemplo, esse outro reporte aqui, que diz que, de acordo com os leaks, a inteligência artificial do jogo vai ser uma das mais avançadas de todos os tempos e que ela vai lembrar de cada interação que o jogador já teve com um NPC. Que são ideias que, claro, são muito animadoras, mas é fácil um gamer mais veterano reconhecer isso como um fio comum. Quando se fala de jogos muito hypados, é sempre essa conversa de que a inteligência artificial que vai vir é uma das mais interessantes. Levando bolado e disposição, os bicha! Já que a gente está totalmente no campo da teoria e da suposição aqui, vamos olhar então para uma outra developer que há uns 4 anos atrás soltou um jogo muito visado, muito polêmico. O jogo é Last of Us Part 2 e a developer é a Naughty Dog, que tem um podcast aqui nesse canal exemplificando e detalhando toda a história do desenvolvimento da Naughty Dog, e um outro que fala sobre tudo que tem no Last of Us Part 2. Esse é um ponto interessante da história porque a Naughty Dog
parece a Rockstar em certos momentos históricos, e nesse tá muito parecido, porque não só a Rockstar tá tentando trazer os seus developers de volta de casa para o estúdio com o medo do crunch, como também a Rockstar teve seu jogo vazado e a Naughty Dog também. Então dá pra ver uma intersecção muito interessante aí em como adapta e como uma developer pode aprender com a outra nessas situações de adversidade. O fato é que o hype para um jogo ser tão absurdo é uma isca muito boa para hackers e leakers, porque se tem tanto interesse em cima do negócio, aí é que os caras vão tentar. E eu te garanto que lá na Rockstar foi visto qual foi o exploit usado para vazar o Last of Us Part 2, e que nesse exploit eles já estão com 50 guardas assim preparados caso queira ser vazado o jogo. Mas o fato é que o desenvolvimento segue as 7 chaves, e o que vazou do jogo é muito pouco se comparado com Last of Us Part 2. O segredo de estado da Rockstar segue guardadíssimo, e pelo que se tem de reportes, existem ideias de que o jogo vai se manter saindo em 2025. Não se sabe se ele vai sair no início ou no final do ano. Inclusive, alguns sites estão desmentindo um ao outro, porque um diz que vai sair no início do ano, o outro diz que eu nunca disse isso. Então a história é um pouco confusa, porque não adianta. GTA é um nome que implica com as pessoas, então quer que seja noticiado. Mas até então só podemos especular. E falando em especular... Mas rapaz, eu não tô dizendo mesmo. Tá aí, ó, tô vendo o que você tá fazendo. Especulações à parte, eu tenho as minhas, tu tem as tuas, a internet tem as delas. Mas vamos trocar de palavra, vamos falar de expectativas. Tio Lucas, quais as tuas expectativas para GTA 6? Eu tenho duas, uma delas é o que eu considero um pouco mais óbvio, então eu já vou desovar ela, falar ela aqui primeiro. A minha grande expectativa óbvia com o GTA 6 é que ele empurre a indústria pra frente. Eu acho que a indústria de videogames, nesse momento, ela é um corpo quase que sem vida. Ela tá precisando de um Dr. House manco e chapado de Vicodin pra dar aquele pzzz, aquele desfibrilador, assim, entendeu? E eu espero que GTA 6 seja isso, Thales. Eu gosto de fazer um exemplo multimídia aqui, que a gente tá em época de Duna 2. O filme acabou de sair aí, tem um pouco mais de 2 semanas e tal. E os fãs mais devotos do filme, que é um filme bem bom, inclusive, por sinal, já fazem aí os jornalistas e críticos mais devotos fazem matérias como Duna 2 mudou o cinema de um dia para o outro. Duna 2 é um cala-boca na Marvel. Pra quem não sabe, só pra resumir, é porque ele é um filme que ele custou por volta de 160 milhões de dólares, que é tipo assim, quase que metade do orçamento médio do filme da Marvel, e o CG e a apresentação dele são muito mais realistas, porque o nosso querido amigo Denis Villeneuve, que fez lá toda a direção, ele foca muito mais no estilo mais antigo de cinema, de tentar filmar real, luz natural e etc e tal. Eu acho que GTA 6 pode ser o Duna 2 dos games, nesse sentido de que uma coisa que dá uma acordada nas developers, entendeu? Vamos esquecer esse modelo aí que se chama de Ubisoft, vamos esquecer essas ideias, vamos olhar de repente para um caso que nem o do Cyberpunk e pensar, tá, mas como é que a gente faz isso só que funcionando bem desde o início, né? Eu espero, claro, que seja um jogo que ponha o hardware no seu limite, que faça questões de, tá, quando vai vir uma nova geração, porque isso aqui é quase que uma nova geração e por aí vai, mas principalmente a minha expectativa mais óbvia é que ele acorde as developers. Ano passado, Baldur's Gate 3 já foi um susto bem bom, mas eu acho que GTA 6 tem que vir com tudo e trazer de uma vez por todas o choque que a indústria tá precisando. Mas essa é só uma das duas que eu tenho. O que tu tem aí pra mim? Bom, da minha parte, como um bom amante de jogos single player, eu acho que GTA 6 tem que fazer o seguinte: tem que voltar com aquela caneta incrível da Rockstar pra trazer finalmente não, né, mas de novo uma grande história ali baseada nos problemas do protagonista e tudo mais. Uma crítica que eu tenho assim ao GTA V é que eu acho ele muito enfadonho, muito galhofa, né, apesar de ter ali na história do Franklin uma coisa mais real e tudo mais. A história do Michael é muito cheia de gracinha. A história do Trevor também, ele é um ótimo personagem e tudo mais, mas é uma coisa mais puxada pro humor, e a gente esquece um pouco, assim, o pessoal às vezes torce o nariz, talvez até pelo estilo gráfico da época do 360,
mas a história do Niko Bellic em GTA 4 era uma outra coisa. Não é à toa que o jogo tem lá nota 99, 98 nos sites de Metacritic e coisa do tipo. Era uma história mais crua, assim, sobre um cara que vem da Sérvia, do leste europeu, e que chega ali naquela terra prometida que não é uma terra prometida. A Lúcia sendo uma protagonista latina e tudo mais, numa Miami totalmente doida, né, que é o que o trailer nos deixa evidenciado, eu acho que eles vão conseguir trazer com a protagonista feminina e esse setting uma história talvez um pouco mais realista, assim, mais pé no chão, que traga aquela diversão de GTA, é claro, mas um pouco mais séria, sabe? Assim como é a história do CJ, por exemplo. Eu concordo, cara. Eu acho que a gente tem que dar crédito a quem merece, e lá na Rockstar os caras não são um bobo. Então eu acho que até pelo contexto político atual, que nos Estados Unidos a questão da imigração e da borda hoje é tão boa. importante, né? Eu acho que é interessante confiar na Rockstar a ponto de que essa história eles vão tentar elaborar em alguns pontos, até pela escolha da cidade que tu comentou, né? Porque é uma cidade muito miscigenada culturalmente, mas se a cidade é um lance que é muito interessante, eu acho que isso bate diretamente na minha outra grande expectativa desse jogo, que é que ele use algumas tendências que a própria série já começou a introduzir lá por um GTA 4, que tu já tinha acesso a um celular e lan houses, por exemplo, mas eu acho que assim, nessa época que saiu o 4, já tinha saído um Dark Souls, ele já tava engatinhando ali, se eu não me engano, né, e já tinha posto uma ideia que hoje eu acho muito mais bem fundamentada, que é a ideia do multiplayer assíncrono, né? Que é aquele multiplayer mais indireto, digamos assim, em termos leigos. Pô, Dark Souls lá, o cara pode te dizer que bate nessa parede que tem um segredinho, independente de se ele tá falando verdade ou não, entendeu? Sim, mas sim. Existe uma colaboração que é muito mais indireta e que às vezes tu nem sabe com qual player que tu tá colaborando, mas às vezes o player deixar uma marquinha no chão em um momento específico já é algo que vira parte da tua história. Então eu acho que isso lá quando saiu o Dark Souls 1 já era um lance, e desde então a gente tem exemplos muito mais interessantes. Pega o caso do Elden Ring, por exemplo. O Elden Ring é um jogo onde isso é levado à 15ª potência, e tem um outro exemplo bem interessante que eu recentemente terminei, que é o Death Stranding, que eu acho que pega essa ideia de multiplayer assíncrono e amarra ela de um jeito muito perfeito com a narrativa do jogo, e os porters se ajudam, e o Thales constrói uma ponte que eu cruzo, mas daí lá na frente o Thales vai tá precisando de um transporte, putz, o Lucas deixou uma motinho na hora certa pro Thales. E daí tu deixa aquele like e fica todo mundo feliz. E aí eu acho interessante justamente como é bem amarrado que dentro daquele mundo os caras falam da importância de receber a aprovação de um like, porque as redes sociais, então tudo funciona muito bem, e já pega um gancho até na minha própria fala, eu me roubando de mim mesmo, porque eu acho que as redes sociais que foram mostradas no trailer ali por um momento bem fugaz podem ser um veículo perfeito pra gente fazer uma ideia de multiplayer assíncrono, porque temos que entender uma coisa, provavelmente o jogo vai ter um componente online muito forte. A gente estabeleceu nesse vídeo já o quanto o componente online ajudou a sustentar e dar mansões pros caras da Rockstar, assim, tipo, o Dan e o Sam lá, eles adoram o componente online pra fazer dinheiro sozinho. Então, justamente com um jogo que vai ter uma tendência online, até porque os próprios consoles e Steams da vida estão cada vez mais permanentemente online, então online a gente já sabe que vai ter uma coisa muito forte ali. Então usem isso pra brincar com as redes sociais e uma ideia assíncrona de, pô, eu vou puxar o meu celular aqui com a Lúcia pra chamar o meu chevetão. Pô, que trick seria eu poder entrar numa aba ali e ver, tipo assim, digamos, uns YouTube Shorts da Lúcia, do Thales explodindo um bagulho, da Lúcia, do Lucas lá, estilo Joe do Last of Us, com uma lança-chamas queimando médicos, por exemplo, entendeu? Ou então até mesmo coisas mais bobas, tipo assim, nossa, abri aqui, queria ver uma bobagem e é só uma pessoa respeitando as leis de trânsito, olha que insano. Eu acho que é um veículo perfeito e que já foi até testado de maneira muito brega em títulos infames como Kingdom Hearts 3, por exemplo, Sim. que nas telas de load tinha, nossa, olha o Sora tirando uma selfie, que não funciona no mundo de Kingdom Hearts de maneira nenhuma. Eu lembro, inclusive, que nos próprios Assassin's Creed, se eu não me engano, o Origins e o Odyssey, não sei se tu passou por isso, mas os screenshots que tu tira, as fotos que tu tira no modo foto, eles ficam salvos no mapa pros players do mesmo server ver aquela tua fotinha. Pois é, eu acho que são ideias bem interessantes e que poderiam até fundamentar mais essa ideia de uma rede social que é só dentro de um jogo, sabe? Beirando um primo distante de um Second Life, mas mais destrutivo e imprevisível, porque assim,
A gente estabeleceu nesse vídeo, eu acho que esse é um dos principais takeaways, que GTA é muito mais que um jogo. Eles estão te dando quase que um software de fazer coisas ali, tu faz o que tu quiser. Então nesse âmbito, Thales, com ideias de multiplayer assíncrono, redes sociais, clipezinhos, eu acho que dá pra criar algo muito único que vai na esteira de coisas que a própria Rockstar já foi construindo lá do GTA 4. Quem lembra do celular no GTA 4 que foi logo depois roubado no Scarface de Play 2? Pô, é assim que a banda toca, entendeu? Então, essa é a minha grande última expectativa. É quase que assim, ó, mais do que uma expectativa, um desejo. Porque eu acho que pode ter aí um veículo muito interessante e que vai ajudar, talvez, a dar um tapão na cara das developers e, nossa, cara, olha que baita ideia, sabe? E o pior é que isso já existe no GTA V também, porque dependendo do roubo que tu faz ali na parte do Michael, por exemplo, a gente tem um mercado de ações que a gente pode investir e comprar e vender ação das empresas do jogo. E eu achei muito massa quando eu comprei lá da joalheria, só que depois eu assalto a joalheria, automaticamente a ação baixa e eu perdi dinheiro por uma ação minha. Então acho que a Rockstar já tem aí alguns ingredientes que ela consegue trabalhar isso hoje em dia. Outra coisa assim que também me vem à cabeça é que no trailer nós temos a Lucy e o Jason, né? E eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse escolher ali no começo um só dos personagens. Pra gente conseguir ter uma história de um jogo e aí depois fazer um New Game Plus com outro personagem ou algo do gênero, sabe? Mostrar as duas faces da história. A Lucy em alguns momentos no clipe parece que tá presa em algum lugar, ela com aquela roupinha laranja, falando com uma psicóloga ou algo do gênero. Então seria interessante se a gente pudesse ver duas coisas diferentes, assim. Não aquela coisa de trocar o personagem que nem no GTA V, porque isso aí seria repeteco da Rockstar, né? Sim. Acho que a Rockstar sempre tenta inovar bastante. Então se a gente tivesse um lado da história, um Jason, por exemplo, policial, disfarçado, tentando prender a Lucy e depois a Lucy se soltando, são várias opções que a gente pode percorrer com esses dois personagens. Ou uma clássica história de Bonnie e Clyde, por exemplo. É uma ideia interessante de fato, cara. Eu acho que pra amarrar a pergunta que a gente traz nesse vídeo, será que ainda existe espaço pra um jogo que nem GTA 6? Na minha opinião, e depois tu me dá a tua pra gente fechar a conta, existe esse espaço. Eu acho, na verdade, que eu vou além. Esse espaço ele tem que ser ocupado por alguma developer. E se o Cyberpunk 2077 tivesse saído como ele tá agora, talvez fosse. Porque agora é um jogo muito primoroso, mas nunca vai apagar aquela mancha do lançamento. Então, o que eu acho que é a necessidade da Rockstar? Entender que esse espaço existe e vir com tudo, all hands on deck, com todas as forças que tu puder, lançando um jogo que do primeiro momento que ele bate nos consoles e Steams da vida, ele já venha perfeito. Claro, nenhuma obra de arte é perfeita, mas o mais perfeito que der, pra não ficar aquela mancha que tem tão constante, pô, o jogo saiu, mas ele teve que ser corrigido no patch 1, no patch 1.5, no patch 2. Igual ela fez com os remakes, né? Igual a própria, inclusive, fez com os remakes. Eu acho que, inclusive, esse ponto de recentemente ter passado uma vergonha pública deve ter sido um bom acorda pra eles. Vamos, gente, a gente é essa developer primorosa, então o meu lance é esse, Thales. Existe espaço pra GTA 6? Existe, mas eu acho que tem que vir com tudo, porque se não vier, a coisa vai ficar feia. Com o gameplay e a caneta na mão. É isso aí. Eu acho que a Rockstar vai conseguir no fim das contas. E afinal, ela meio que sempre consegue, né? O Red Dead Redemption 2 tá aí pra provar que, porra, tu pode fazer um mundo perfeito e não sei o que os corpos dos animais que tu caça se decompõem em tempo real. Então, acho que não é difícil traduzir essa perfeição de mundo real pra um GTA. Por mais que GTA não precise disso, porque ele é mais divertido, mais galhofa em alguns momentos, eu acho que a Rockstar tem tudo pra novamente superar todas as barreiras aí de gameplay, mecânicas e tudo mais. Afinal, é o que ela sempre faz, né? Desde lá de 1990 e pedradinha, com o primeiro GTA da DMA Design até hoje. É um fato, e eu acho que com essa a gente pode encerrar o que é o primeiro vídeo ensaio do Boa Noite Gamers, um vídeo que a gente tá trabalhando desde o início do ano, já passou por algumas versões, eu acho que é o vídeo que a gente mais afinou, né, fez várias versões, assim, pra chegar no final dele, inclusive pros membros vai ter um corte de meu Deus, gigante, maravilhoso, assim, uma das coisas mais divertidas. Foi muito legal fazer esse vídeo, tem um carro aí na frente que nem em Miami tocando música altíssima. Deve ter uma tia rebolando em cima dele também, é uma loucura. Então com essa nós nos despedimos, espero que curtam esse vídeo e sugiram temas que a gente possa abordar dessa maneira. A gente até originalmente ia fazer um podcast disso e vimos que não. Essa é uma pauta que a gente tem que dar a cara a tapa, mostrar. Então é isso, boa noite gamers, goodbye.